Então, nós estamos no volume 2, certo? Volume 2, caderno Aprender Sempre. Da capa azul, certo? Qual que é a página que nós estamos aí? 131. 131. Página 131. É a aula 5.6. Então, para nós darmos sequência nessa atividade, nós temos que ter o conceito de conversão de unidades. Ok? Então, nós temos lá metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tudo vai embasar em cima disso aqui, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, eu tenho aqui metro, decímetro, centímetro, milímetro. Para a esquerda, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Certo? Então, o que acontece? Se eu falo assim para você, ó, 1 metro é equivalente a quantos centímetros? O metro, eu estou aqui, ó, 1 metro, certo? Eu estou aqui. Para chegar em centímetro, olha lá, para chegar em centímetro, quantas casas eu vou deslocar? Olha lá, presta atenção na tela. Para chegar em centímetro, quantas casas eu vou deslocar? 1, 2. Então, esse deslocamento, para eu sair de metro para decímetro, eu tenho que multiplicar por 10, certo? 1 vezes 10 dá 10. Só que eu não quero decímetro, eu quero o quê? Centímetro. Então, eu tenho que multiplicar novamente por 10. Ou seja, basta eu pegar o 1 e multiplicar por quem? Por 100. Por que por 100? Porque eu desloquei duas casas, ó. 1, 2. 1, 2. É o 100. Então, eu pego 1, faço vezes quem? 100. Então, 1 metro tem quantos centímetros? 100. Para a direita, eu multiplico. Certo? 1 metro tem quantos milímetros? Olha lá. Quantas casas eu vou deslocar até chegar no milímetro? 1, 2, 3. Então, são 3 casas, ó. 1, 2, 3. E coloco 1 aqui, ó. Então, eu vou pegar 1 vezes quem? 1000. 1 vezes 1000 dá 1000. Ou seja, 1 metro é equivalente a 1000 milímetros. Ficou claro? 1 quilômetro tem quantos metros? Olha lá, eu estou em quilômetro. Eu quero chegar em metro. Quantas unidades eu vou deslocar? 1, 2, 3. Então, olha lá, cheguei em metros. 1, 2, 3. Coloco 1 aqui. Vezes, ou seja, 1 vezes 1000 dá quantos? 1000. 1000 o quê? Metros. Então, 1 quilômetro é equivalente a 1000 metros. Ficou claro? Sim. Olha lá, se eu tenho 12 quilômetros. 12 quilômetros é equivalente a quantos metros? 1, 2, 3. 3 unidades. Então, 1, 2, 3, coloco 1 aqui, ó. E vezes 12. 12 vezes 1000, 12.000 metros. Então, 12 quilômetros é equivalente a 12.000 metros. Ficou claro? Sim. Se eu tenho lá, ó, agora eu tenho 50 mil metros. É equivalente a quantos quilômetros? 50 mil metros. Quantos quilômetros? 50. Agora o que acontece? Eu tenho lá, ó, metros não está aqui? 50, ó. 1000. Olha lá, 50 mil.
Agora eu vou para a esquerda. Presta atenção. Olha lá. Quantas casas? 1, 2, 3. Só que para a esquerda, o que eu faço? Eu divido. Para a direita, eu multiplico. Então, se eu estou independente, se eu vou deslocar para a esquerda, eu vou dividir quantas casas eu vou deslocar. Então, eu tenho lá 50 mil. Quero chegar em quilômetro. 50 mil metros, quero chegar em quilômetro. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3. Então, eu pego esse carinha aqui e divido por 3, olha lá. Que seria 1000. Esse com esse eu simplifico. Esse com esse eu simplifico. Esse com esse eu simplifico. 50 dividido por 1 dá 50. Ou seja, 50 mil metros é equivalente a quantos quilômetros? 50. Ficou claro? Sim. Isso daqui é quando a unidade ela é padrão. Por quê? O que vai acontecer? E nós vamos trabalhar com isso daqui, porque agora nós vamos trabalhar com metros cúbicos. Tem o metros quadrado e tem o metros cúbico. Então você precisa entender a diferença de um para o outro. Como tá falando, senhor? Metros quadrados e metros cúbicos. Então vamos lá. Depois eu vou mandar lá no grupo as imagens. Lembrando que a aula vai estar no canal para vocês estarem assistindo, para quem tem interesse. Então vamos lá. O que acontece? Tudo embasado na onde? Metro, decímetro, centímetro, parou? Milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Só que agora o que vai ser? Ó? Agora eu vou colocar um quadrado aqui, ó, metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, decâmetros quadrados, hectômetros quadrados, quilômetros quadrados. O que significa isso? Se eu tenho 5 metros quadrados e quero transformar em centímetros quadrados, eu vou pedir para sair. Então, faz graça. Tá? Metros quadrados para centímetros quadrados. Quantas casas eu vou deslocar até chegar em centímetro? 1, 2. Só que não é quadrado? Então, o que significa? Quando eu desloco no quadrado, eu vou ter que deslocar 2 zeros. Certo? Seria 100. Vou deslocar mais uma vez, ó. Mais 2 zeros, ó. 1, 2. Ou seja, então, de metros quadrados para centímetros quadrados, quantos joguinhos eu tenho que ter? Olha lá, 2 joguinhos aqui e esses 2 joguinhos aqui, ó. Então, eu tenho que multiplicar por quem? Por 10 mil. Ficou claro? No metros quadrados? Sim. Porque, como é 2, então você vai fazer 2 joguinhos aqui e 2 joguinhos aqui. Quero para milímetro, mais 2 joguinhos. Então, quando for 3 aí, é para fazer 3. Exatamente. Então, todo mundo entendeu aqui? Sim. Então, nesse caso aqui, desloquei para a direita é vezes. Então, vezes quem, ó? Desloquei 2 casas e mais 2 casas. Então, vai ficar 1, 2, 1, 2, 50 mil. Então, 5 metros quadrados é equivalente a 50 mil centímetros quadrados. O louco, 1 metro, quantos? 50 mil centímetros? O louco, Fabrício, pega suas coisas, faz favor, meu amigo. Senta aqui, ó, na segunda aqui, ó. Eita, meu guru. Joga bola? Você joga bola, né?
zoado. Eu tô frio aqui. Olha a merda. Tá fechado, aí tá batendo no vento. O nariz tá meio duro. Silêncio. Então vamos lá. Aí o que acontece? Cara, rapaz. Eu quero... Eu tenho lá 5 centímetros quadrados. Vou colocar milímetros. 5 milímetros quadrados. E quero voltar para metros quadrados. O que acontece? Eu estou aqui, ó. Eu vou deslocar quantas unidades, quantas casas até chegar lá no metros? 1, 2, 3. Então quer dizer o quê? 2 joguinhos aqui, ó. 2 joguinhos aqui, 2 joguinhos aqui. Certo? Então, o que acontece? Só que eu vou deslocar para a esquerda. Se eu vou deslocar para a esquerda, eu vou dividir. Então, eu tenho que pegar os 5. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3. Olha lá. 1, um joguinho. 2, outro jogo. 3. Ok? Então, deu o quê? 1 milhão. Certo? Certo. E jogar bola? É? Não. Então, nesse caso, o que acontece? Dividir por 10 100 ou 1000, vocês têm que lembrar como que funciona. 5, como se fosse 5,0, só que a vírgula eu desloco para a esquerda. Vai, sai. Vai, meu irmão, faz favor. Faz favor. Dá licença. Não, tô brincando, rapaz. Você tá achando o quê? Dá licença, faz favor. Não quero saber, meu irmão. Não é a primeira vez, vai, faz favor, chama o meu. Ô, foi você desse que a dona Crista aí, olha. Não gritou lá. Vai, filho, vai. Você é bobo, mano. Você viu na hora que veio, você... A cara dele, possível. Fala assim, senhor, mas uma gracinha sai piar, pinica, desce. Então vamos lá. Ô, Rogério, é a porta. Não, deixa eu ver. Então, é o seguinte. Eu vou acrescentar com o 0 aqui. E aí, quantos 0 tem aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a partir da vírgula, eu desloco 6 unidades para a esquerda. Quantos metros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai parar aqui minha vírgula. Certo? Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5. Mas tem 2 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 e o 0 aqui embaixo. Mas tem 2 zeros. Ou seja, 5 milímetros quadrado é igual a 0,000005 quê? Metros quadrados. Certo? E aí é o seguinte, além de eu entender o conceito da conversão de unidade, eu preciso saber o conceito de notação científica, que é o que nós vamos aprender. Certo? Olha o Covid. Então eu preciso aprender o conceito da notação científica. Não é fácil, mas precisa prestar atenção para ver como que funciona o conceito da notação científica. Eu não sei se conta, eu não me lembro. Mas eu não sei como funciona. É tipo 9 em cima menos 3. Vou orientar, relaxa. Eu vou orientar. Então é o seguinte. Metros quadrados, então, 2 joguinhos de 0. Metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Agora vai entrar o quê? O cúbico, certo?
Então, metros quadrados é em relação a quem? Área. Falou em metros quadrados, centímetros. Tudo que é quadrado é área. Tudo Agora, quadrado é área? tudo que é quadrado relacionado a quadrado é área. Então, você quer saber, vai pintar aquela parede. Você tem que saber a área da parede. Né? Você vai pegar a altura. Pra o piso do chão, tem que saber a área Tem que saber do a chão área. também, né? Mas só que o chão é retângulo. Você tem que saber a área, meu irmão. Você tem que saber a área do seu espaço para você comprar o material. Senão você compra um monte de material e sobra. E aí? Aí eu lembro. Aí é prejuízo, meu irmão. Aí é prejuízo. Você tem que saber a área do seu espaço. Você tem que ter um fator de segurança, porque se é 30 metros quadrados, você não vai comprar 30 metros quadrados de piso. Você tem que ter um fator de segurança. Você vai comprar a mais. Né? Você coloca 10%, 20% a mais, porque o piso você tem que fazer o recorte. Às vezes o piso ele quebra. Então você tem que ter um fator de segurança aí. Imagina, né, senhor? Você tá lá, você vai colocar o piso que é um monte, já quebra tudo aí, já... Então, e o metros cúbico é o quê? Volume. Então, metros quadrados é área. Metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos é o quê? Volume. Ou seja, o que acontece? Eu quero encher essa caixa aqui, essa sala aqui de papelão, né? Vou colocar cheio de papelão. Então, eu preciso saber o volume que ela comporta para você colocar papelão. Daqui. Isso. O volume são três, o metro cúbico são 3 dimensões. Você vai multiplicar 3 dimensões. O metro quadrado são 2 dimensões, ou seja, base vezes altura. É assim, pra cá e pra cá. Isso. Vamos supor, aqui ó, essa base aqui na frente e a altura, eu tenho o quê? A área dessa parede. Agora, se eu pegar o comprimento, aí eu tenho o volume, que são 3 dimensões. Calma aí. Senta. Calma aí. Jogar bola, amigo? É? Não. Ah, tá cheio de papel debaixo da mesa. E você vai colocar debaixo da mesa de novo? O que vai adiantar? Não, eu ia jogar. Silêncio. Vamos lá. Então é o seguinte. Conceito é o mesmo. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Cúbico agora. Metros cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Então, estou aqui, ó. 5 metros cúbicos. Equivalente a quantos centímetros cúbicos? 50 mil. 2. Desloquei 2 casas. 50 mil centímetros. Se são 2 casas, só que o metro cúbico, ó, 1, 2, 3. 3 joguinhos. 3, 0. Ok? 1, 2, 3. Olha lá. Então, aí eu vou colocar o 1 aqui. Então, nesse caso, olha lá. É 5 para a direita é vezes. 5 vezes quem? Olha lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Não, senhor. 1 milhão. Metros cúbicos. Então, 5 metros cúbicos é equivalente a 5 milhões de centímetros cúbicos. Mas cúbico pode ser qualquer número? Qualquer número. E aí, então ficou claro, certo? Se eu estou em milímetros, nós vamos colocar aqui, estou em centímetros, e quero chegar em quilômetro, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu tenho lá, ó, se eu tenho lá 150 mil centímetros cúbicos, eu quero chegar em quilômetro, quantas unidades eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu tenho que fazer? Olha lá. A conta é 5
150 milhões dividido por quantos? 5. Só que joguinho, então vou ter que fazer 5 joguinhos de 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá. É isso aqui. Agora eu vou dividir, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sobrou isso aqui, ó. Sobrou 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sobrou 11 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá. 15,0. Eu vou ter que deslocar 11 unidades para a esquerda. Então vamos lá. 11 unidades, a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos zero tem antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, olha lá. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 15 aqui. Quilômetros cúbicos. Então, 150 mil centímetros cúbicos é equivalente a quantos? 0,00015 quilômetros cúbicos. Só que é o seguinte, o que acontece? Esse número, nós não vamos trabalhar com esse número aqui, ó. Por quê? Esse número aqui ele é imenso, né? Assim, muito zero. Ele é um número pequeno, extenso. Então, o que nós vamos ter que fazer? Trabalhar em notação científica. Então, eu vou passar para vocês um conceito de notação científica. Também, porque vocês precisam aprender o conceito da notação científica. Nós já trabalhamos isso daí no primeiro bimestre, então eu vou fazer a retomada, certo? Novamente. Então, aqui, o conceito de conversão foi o quê? Retomada. Retomada do conceito de conversão de unidades. Agora nós vamos fazer o quê? Novamente a retomada de notação científica. Então, a retomada de notação científica. Notação científica, tudo na base 10. Certo? Tudo na base 10. Joga bola? Joga bola? Joga bola? É? Não. Então vamos lá. Sono, cara. Antes da aula, professor, não, né? 5 mil. Eu quero transformar esses 5 mil em notação científica. Olha lá. O que é 5 mil? É 5 vezes quem? 1000. Esse 1000, quanto zero tem aqui? 1, 2, 3. Esse 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo. Ficou claro? O que é 10 ao cubo? 10 vezes 10 vezes 10 que dá 1000. Certo? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 5 vezes quem? 10 ao cubo. Esse é o conceito de notação científica. Só que o que acontece? A notação científica ele faz assim, ó. 5,0 vezes 10 ao cubo. Pronto. O número está em notação científica. Ficou claro? Sim. E igual ao contrário, tem que colocar menos, né, professor? Isso. Entendi agora. Então, vamos lá. Exemplo, amigo. 150 mil. 100 mil.
em notação científica. 100 mil não é 1 vezes 100 mil? Dá os 100 mil, certo? 1 vezes 100 mil, ou seja, quanto zero tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 10 elevado à quinta potência. Então, é 1 vezes 10 à quinta. Vai ficar 1,0 vezes quem? 10 à quinta. Certo? Sim. (150) em notação científica. 150 não é 15 vezes 10, certo? O 10 é como se fosse 10 elevado a 1. Tudo bem? Então aqui ficaria 15,0 vezes 10 elevado a 1. É isso? Oi? Sim ou não? Sim. Só que o que acontece? A notação científica, esse número aqui na frente, ele tem um critério. Esse número aqui, ele tem que ser o quê? Menor que 10 ou maior ou igual a 1. Então esse número, ele é menor que 10? Não, então não pode. Não pode. 15 não pode ficar em notação científica. Então, o que é 15? É 15,0. Certo? Então eu tenho que pegar essa vírgula aqui, ó, e deslocar ela para onde? Para cá. Do 15 ele vai ficar o quê? 1,5. 1,5 é menor que 10? É. E é maior ou igual a 1? É. Então pode ficar no 1,5. Só que o que acontece? Para você colocar 1,5, você sabe que o conceito dele é 15. 1,5 vezes quem dá 15? Vezes 10. Você abaixa o zero aqui, ó, 1 vezes 5 dá 5, e 1 vezes 1 dá 1. Desloca uma vírgula. Então quer dizer que para você colocar em notação científica o 15, você vai ter que multiplicar esse carinha aqui por 10. Só que não pode esquecer que aqui você já tem um 10 elevado a 1. Certo? Esse vezes 10 é isso daqui, porque é o 15. 1,5 vezes 10 não dá 15? Você não tira a equivalência dele, porque era 15 vezes 10 elevado a 1. Aí o que acontece? Agora você tem que agrupar esses dois aqui, ó. Não tem nada, é 1. Qual que é o conceito quando as bases são iguais de potência? Conserva a base e soma quem? Os expoentes. 1,5 vezes quem? 10 ao quadrado. Pronto, esse número está em notação científica. Então, o que acontece? A notação científica, ela tem esses critérios aí. Se não sabe os critérios, vai ficar difícil. Pode esquecer. E quando chegar lá no ensino médio, vai trabalhar muito com notação científica, muito com conversão de unidade, principalmente na física. Ô, professor, usa um exemplo de 102 aqui. 102. Ou um pouco mais. Vou usar. Tirar só na liga. Eu quero descobrir uma coisa. Eu não faço, velho. Olha lá. Vamos colocar aqui 102 mil. Quero colocar ele em notação científica. Bom, aqui eu já sei que é 1000. Então, se eu pegar o 102, fazer vezes 1000, o que é 1000? 10 ao cubo. Então, ficaria assim, ó. 102 vezes quem? 10 ao cubo. Só que 102, ele é menor que 10? Não, não pode. Então, quer dizer que se eu pegar essa vírgula aqui, ó, porque 102 é como se fosse 102,0. Se eu pegar essa vírgula e deslocar para cá, 10 é menor que 10? Não, não é menor que 10. Então,
eu vou deslocar para onde? Mais 1. Que página que nós tá, senhor? Então vai ficar assim, ó, 1,02. Só que quantas casas eu desloquei? Não foram 2? Então tem que multiplicar por quem? Por 100. Porque o meu valor é 102. Só que o que é 1,02 vezes 100? Abaixa esses dois zeros, olha lá. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1. 2 casas, 1, 2. Olha lá, não tem a mesma equivalência? 102, 102 aqui. Tem a mesma equivalência. Então, 1,02 vezes 100 é a mesma coisa que 102. Mas ainda tem o 10 Isso, aí o que acontece? Então eu tenho aqui, ó, o 1,02 vezes quem? 10 ao quadrado, né? Que é o 100 é 10 ao quadrado. Certo? Olha lá, 1,02 vezes quem? 10 ao cubo. Aí o que acontece? As bases são iguais? São. Então eu vou somar quem? Os expoentes. 1,02 vezes quem? 10 à quinta. 2 mais 3, 5. Agora eu coloquei notação científica. Ficou claro? Sim. Só que aqui é quando minha potência é positiva. E quando a potência é negativa? Tem que fazer a conta. Precisa entender como funciona. E jogar bola? Precisa entender como funciona. Ô, senhor, joga Certo? bola? É? Não. Você não faz pergunta de potência, por exemplo? É. Então vamos lá. Então vamos 0,03. 0,03. Vou transformar esse número aqui em número fracionário. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 3. 3. Sobre quem? Quantas casas tem antes da vírgula? 2. 1, 2. Ou seja, 3 centésimos. Certo? 3 centésimos. Vou desmembrar isso aqui, ó. 3 vezes quem? 1 centésimo. Desmembrei. O que é 100? Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? 3 vezes 1 sobre quem? 10 ao quadrado. Ficou claro? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e fazer o inverso. Ele está lá no denominador, vou passar ele para o numerador. Quando eu faço o inverso desse número, vai ficar 3 vezes quem? 10 ao quadrado sobre 1. Fiz o inverso. Quando eu faço o inverso, embaixo a minha potência não é positiva? Em cima agora ela vai ficar o quê? Negativo. O que é 10 dividido por 1? 10 dividido por 1 é 10. Vai ficar 3 vezes quem? 10 elevado a menos 2. Aí na notação científica, então vai ficar 3,0 vezes 10 elevado a menos 2. Ficou claro? Notação científica? Notação científica agora com o meu expoente negativo. Olha lá, mais um. 0,00005. Transformar em número fracionário. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 5. Sobre quem? Quantas casas tem antes da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar tirar esse 5 daqui para não confundir. Vou colocar um 8 aqui. Vai falar é 5 porque tem 5 lá? Não, não é 5 porque tem 5. Tá? Então esquece o número inteiro. A vírgula, o número inteiro é 8. Tenho 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos zero eu coloco embaixo? 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui é a mesma coisa que o quê? 10 elevado à quinta potência. São 5 zeros. Certo? Então, olha lá. Vou desmembrar. 8 vezes quem? 1 elevado a 10
1 sobre 10 elevado à quinta potência. Desmembrei. Ok? Agora eu vou mandar ele para cima. Faço o inverso dele, ó. Vai ficar negativo. 8,0 vezes quem? 10 elevado a menos 5. Esse é o conceito da notação científica. Então é o seguinte, para nós darmos ênfase nesse assunto, você tem que saber tudo isso daí, ó. Porque, ó, olha lá na apostila, 2,5 metros cúbicos. 0,0078 metros cúbicos. 1,049 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então tem que saber o que significa isso. Tem que saber. Aí, o que vai fazer isso daí? Transformar tudo em centímetros cúbicos. Aí, tudo pra transformar em centímetro. Tá, como é que pode? M é metros, eu tenho que transformar metros cúbicos para centímetro cúbico. Mas vai transformar na frente, né? Ou é Não, aí depois, se você fizer a conversão, sai o M e entra o CM. entendi. Ah, entendi. Então vamos lá, para mais um exemplo. Mais um exemplo. 0,00052. $523. Esquece a vírgula. Quem que é o número inteiro? 523. Quantas casas tem antes da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desmembra. 523 vezes quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Base 10. 523 vezes quem? 1 sobre 10 a sexta. Vou fazer o inverso. Reverso. O inverso vai ficar 523 vezes quem? 10 elevado a menos 6 sobre 1. Esse 1 veio para baixo e o 10 foi para cima. Quando eu faço o inverso, a minha potência que era positiva, agora ela se torna negativa. Ficou claro? Sim. 523 vezes 10 elevado a menos 6. Opa! Na minha notação científica, 523, ele prevalece? Não. Qual que é o conceito da notação científica? Esse número menor que 10. menor que 10 ou maior ou igual a 1. Então, olha lá. 523 é a mesma coisa que 523,0. Se eu deslocar a minha vírgula aqui, ó, vai ficar 52,3. Vai adiantar alguma coisa? Não, mas se você deslocar Não, porque o número não é menor que 10. Então tem que deslocar na onde? mais uma vez, ele vai 5,23. Só que se eu desloquei 2 unidades para a esquerda, o que eu não posso esquecer de fazer? Multiplicar por quantos? Por 100. Olha lá, 1, 2 casas. Por que por 100? Tá com dúvida? Olha lá, o que é 523 vezes 100? Tá com dúvida porque é 100? Olha lá, abaixo os 2 zeros. Aí ele aqui, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 2, 2, e 1 vezes 5, 5. 2 casas antes da vírgula, 1, 2. Olha lá, que número que é esse aqui, ó? 523. Não é a mesma coisa? Então, 5,23 vezes 100 não é a mesma coisa que 523? Sim. Todo mundo entende isso? Eu tenho que fazer isso porque na notação científica tem que ser um número... O senhor tá dormindo? Quer fazer graça, meu amigo? Não tá prestando atenção na aula. Tá dormindo. E quando acorda fica fazendo graça. Não, não vai sair. Ah, tá bom, agora eu não faço, não. Tudo bem, meu amigo. Aí... É a terceira vez que ele faz lá isso. Não, não vou fazer mesmo, não. Esperar dar um respeito. Fui. Tudo bem. Aí fica a seu critério, meu amigo. É, meu critério. Parece que eu lembrei já que você vai fazer. Não, você também vai fazer. Então aqui, ó. Esse 523, o que acontece? É 5,23 vezes quem? Vezes 100, né? Mas o 100, o que é o 100? Não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Então é 5,23 vezes 10 ao quadrado vezes quem? 10 elevado a menos 6. Dá 10 menos
Agora eu tenho que resolver isso aqui. Qual que é o conceito da multiplicação de potência? 10 elevado ao quadrado vezes quem? 10 elevado a menos 6. Conserva o produto, a gente soma. Conserva as bases e soma quem? Os expoentes. Então é mais menos 6. Mais com menos dá menos. Então vai ficar 10 ao quadrado, 2 menos 6. Tenho 2 e devo 6, como que vai ficar a minha situação? Menos 4. Ou seja, 5,23 vezes 10 elevado a menos 4. Ok? Então, esse daqui é o conceito de notação científica. Né? Foi a retomada da notação científica. Notação científica. Vai precisar relembrar os conceitos aí. Certo? Vai precisar relembrar os conceitos. Então vamos para a nossa atividade. Isso, senhor. A gente tá pegando um trator, Fernando. Deixa ele, coitado. O cara. Parece uma brincadeira, caralho. Então, no exercício 1, Já tem tiroso. Ô, senhor, você vai falar dos filhos? exercício 1, ele fala o seguinte, ó. Em nosso dia a dia, costumamos medir o volume de líquidos em nossas atividades rotineiras, seja em um copo com água que vamos beber ou a quantidade de leite necessária em uma receita de bolo. O volume de um sólido é um conceito matemático muito útil nas ações humanas. A unidade de medida padrão de volume é o metro cúbico, proveniente do produto entre 3 dimensões, largura, altura e comprimento. Foi o que nós falamos aqui anteriormente. Um submúltiplo dessa unidade é o centímetro cúbico. Sabemos que 1 metro cúbico equivale a 10 elevado à sexta potência em relação ao centímetro cúbico. Desse modo, calcule em centímetros cúbicos quantos que equivale a 2,5 metros cúbicos. Então, aqui ele já deu a dica. Ele já deu a dica aqui, mas se eu não sei, se eu não entendo, o que significa isso? Olha lá, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É cúbico, não é? Olha lá, cúbico, cúbico, cúbico e cúbico. Ele tem o quê? 2,5. Ele quer para onde? Ele quer ir para centímetro cúbico. 2. Quantos joguinhos tem que ter? 1, 2, 3 centímetros cúbicos. 1, 2, 3. Então, basta eu pegar o 2,5 para a direita é vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse 6, olha lá. Não é a mesma coisa que 10 elevado à sexta? Por isso que ele falou lá. Por isso que ele já deu no início. 1 metro cúbico é equivalente a 10 elevado à sexta metros cúbicos. Mas se eu não sei, eu tenho que fazer a conversão para eu aprender. Certo? Então, poderia deixar em notação científica? Poderia. Ou seja, 2,5 vezes 10 elevado à sexta. Posso deixar na notação científica? Posso deixar na notação científica. Dá 2,5 vezes 10 à sexta elevado a centímetro cúbico.
Mas se eu falar para você, qual que é a equivalência desse 2,5 vezes 10 à sexta? Dá 2, O que você vai fazer? Olha lá. fazer vezes. 2,5 vezes quem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai baixar todos os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 2 dá 2. Uma casa antes da vírgula, você vai deslocar uma casa antes da vírgula. Então vai ficar aqui, ó. Nossa, 2 milhões. Então, 2.500.000 centímetros cúbicos. Ficou claro, sim ou não? Sim. Sim, bicho, parece um tratorzinho. O tratorzinho da usina, acorda. Pô, deixa eu... Pô, o cara deve estar cansado aí. Acordar eu, rapaz, eu bravo, hein? Ô, pessoal, o caminhão tratorzinho, cuzão. Tá certo mesmo, filho. Dormir mesmo. O dia a dia do rapaz, o que ele faz? Ele trabalha na roça, matando laranja. Ele tá cansado, rapaz. Dormir? É? Não. Como é que eu chamo? Professor, é todo esse número centímetros. Vamos lá. Centímetros cúbicos. Vamos, ok. Professor, isso daqui tá parecendo. Professor, acho que isso daqui eu tomar um chazinho com a Cris. Aproveitar que ela Tudo voltou, né? centímetro. Ei, cara. Ei, cara. Aproveitar que a Cristina voltou, você tava assim pra tomar um chazinho com ela, né? Professor, de jogar bola? É? Não. Não vai. Senhor, desgraçou o nariz. De maldade mesmo, pai. A médica falou que eu não posso segurar, não. Tem que cuspir. Se eu não catar na garganta. Quem catarrão verde? Ela falou que dá uma placa de pus. Se acumular. Catarrão verde. Ô, Luiz, senhor, deixa eu estar risando sua cara, senhor. Já fala pinica, senhor. Já fala pinica, pia. Vai pra fora. Ô, senhor, de onde você tirou pinica? Você? Senhor, deixa eu ir lá, senhor. Vamos lá, dando sequência. Não, calma aí, senhor. Ué, dá pra descansar. O senhor tá fazendo alguma coisa? Lógico. Tô vendo. Senhor, calma aí, calma aí. Não, agora eu não faço mesmo. Não, Da hora que o senhor chegou, o senhor não fez nada, meu irmão. não, velho. Ô, senhor. E agora o senhor não vai Ô, fazer? senhor, na hora que ele tá falando que ele não vai fazer. Ah, lógico que eu não quero deixar no banheiro. O nariz escorrendo aqui, aí quando chega perto dele assim, ó. Fica bravo. Aí perto de mim, Se ficasse na hora da Angélica, ela vai falar que ela falou por. a Angélica é da hora, ela deixa isso aí. Não, mas ela fica falando que ela fez pieta, porque tipo assim, então. Chiqueira? É. É mesmo. Ela está de Pedro Casal. Podemos? Calma aí. Ô, Rogério, deixa eu jogar fora. Ah, tudo isso. Não, jogar bola? É? Não. Quando vai ganhar do Valdomiro, você vai ver. Senhor, Ah, é verdade, né? Vai ser um jogo. E Rogerão? Oi, Rogerão, você vai assistir lá com o espetáculo sobre o Valdomiro. Onde vai ser? Na casa dele lá? E aí, vai, vamos, silêncio. Vai ser na casa dele. Silêncio. Aqui, cara, quase ali. Aula assistir? E jogar bola, cara? Assistir o espetáculo lá. Falcão. Então vamos lá. Se eu não lembro,
Ele já falou no exercício que 1 metro cúbico é equivalente a 10 a sexta metros centímetros cúbicos. Ah, mas eu não entendi ainda. Então você projeta lá metro, decímetro, centímetro, milímetro, cúbico, cúbico, cúbico e cúbico. Você tem 0,0078 metros, 0,0078 e vai para centímetro. Quantas unidades? 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 1 milhão, que é a mesma coisa que 10 a sexta. Ok? Aí o que acontece? Ó? Quer dizer que você tem que pegar esse número vezes quem? 1 milhão. Quanto que dá esse número vezes 1 milhão? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abaixo 6, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 0, 0. Vai dar 0 aqui. Quantas casas tem que deslocar para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Então, a partir daqui, 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar aqui, ó. 7.800 o quê? Centímetro cúbico. Então, isso daqui é igual a 7.800 centímetros cúbicos. Agora eu quero transformar em notação científica. Como que eu transformo esse cara em notação científica? 7.800 é a mesma coisa que 78 vezes quem? 100. 78 vezes 100 dá o 7.800. 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? Então é 78 vezes 10 ao quadrado. Só que eu posso deixar o 78 na frente? Não. Tem que ser um número menor que quem? 10. 10. Então esse 78 é a mesma coisa que o quê? 7,8 vezes quem? 10. Vezes 10 vezes 10 ao quadrado. Por que vezes 10? Porque se você pegar o 7,8 e fazer vezes 10, ó, abaixa esse 0, 1 vezes 8 dá 8, olha lá, dá o 78. Desloca uma unidade para a esquerda, dá o 78, que é esse cara aqui. Então, esse 78 eu desmembrei e ficou assim, ó, 7,8 vezes 10. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que pegar esse carinha aqui, ó, e aplicar o critério da multiplicação de potência. Na multiplicação de potência, as bases são iguais? Não. São. Conservo e somo. 1 mais 2, 3. Então, 7,8 centímetro cúbico. Eu fiz a conta diferente, mas deu... O mesmo valor, não tem problema. Não, eu fiz outra conta, mas deu 7,8 vezes 10 menos 3 lá em cima. Silêncio. Você gostou de senhor? O próximo aí é 1,049 vezes 10 elevado a menos 3. Você gosta bem, senhor? Aí você tem que saber a equivalência. Então você tem que transformar esse 10, Esse 10 elevado a menos 3.
Você pode transformar ou você já pode multiplicar direto isso daí por... Você sabe que 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico é equivalente ao quê? 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Então você pode pegar já direto 1,049 vezes 10 a menos 3 e já multiplicar pela equivalência do centímetro, que é 10 a sexta. Então vamos lá. O cara do tour. Eu quero transformar para centímetro. Para transformar para centímetro, não basta eu multiplicar por 10 elevado a sexta? Olha lá. Vezes 10 elevado a sexta. Por que 10 elevado a sexta? Porque se sair metros para centímetros, você vai andar 6 unidades. São 2 joguinhos, né? De 3 no caso, são 6 zeros. 10 a sexta. 10 a sexta? Como que eu resolvo isso aqui? Fazendo 3. 1,049. As bases são iguais? São. Conserva e soma. 3. Tenho 6 e devo 3, vai ficar com 3 positivo. Ou seja, 1,049 centímetros cúbicos. E qual que é a sua equivalência? 1,049 vezes quem? 1, 2, 3. Aí você tem que pegar esse carinha aqui, ó, e multiplicar por 1, 2, 3. Abaixo os 3 zeros, ó. 9, 4, 0, 1. 3 casa, desloca 3 unidades, ó. 1, 2, 3. 1.049 centímetros cúbicos. Senhor, só olha lá rapidão lá, senhor. Agora não. No banheiro? É? Silêncio. Adriano, que hora que é aí? 8h10. Vai começar às 8h30? É. Lembra? Lembra? O cara com ele. Só, Vai ver, pela barba. outra. Não dá pra você olhar pra cara dele. Você tá risada. Ô, louco, senhor. Ô, senhor, bota lá de Falando de novo. você aí, ó. O Denilson vai virar professor de matemática, sabia? É? É. Não é nada. É, pior. 100 metros cúbicos. Ele faz estágio, uma vez assim. 100 metros cúbicos, Ele me dá aula. 1 vezes 100. 1 vezes 100. Ou seja, 1 vezes 10 elevado ao cubo. Para transformar metros cúbicos em centímetros cúbicos, basta eu multiplicar por quem? 10 elevado a sexta. Então é só pegar esse carinha aqui e fazer vezes quem? 10 a sexta. Nossa, que preguiça. 1 vezes 10. As bases são iguais? São. Se as bases são iguais, qual que é o conceito? Conserva a base e soma quem? Os expoentes. 3 mais 6. 9. 1 vezes 10 a nona. Ou seja, 1,0 vezes 10 elevado à nona potência centímetros cúbicos. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô, senhor, você só corta quando tá fazendo topete? Ô, professor. Esse cara é cuzão, viado. Esse cara é cuzão. Não, bando de bobo, eu só perguntei porque toda vez que ele corta fazendo tem um topetão. Ah, mas... Não é não, senhor? Vai
Então nós vamos deslocar 9 unidades. O Raimundo tá fatal aqui. Eu já falei. Esse cara é besta. Parece muito amarelo. O famoso sono. Isso aí é o sono de empresa. Não fazia nada hoje, eu vou dormir de finalização. Aí você vai tomar, você vai lá tomar um chazinho da Cris. Se preocupar não. Amanhã tem. O próximo que vai descer vai ser o senhor. Por quê? Até agora o senhor não fez nada, meu amigo. Tem alguma coisa no seu caderno que o senhor produziu? Meu pai vai vir. O senhor produziu alguma coisa? Depois passar pra mim passar no meu livro depois. Entendeu, senhor? Amanhã não. Vou passar no meu livro em casa. Não, mas o senhor tá bagunçando até agora. O senhor não para de falar, meu amigo. Vira pra frente, presta atenção na aula. Não lá no fundo. Senão já vai sair quem tá conversando. O campeonato começa amanhã, o pai tem que estar descansado, né? Ô, escuta aqui. Para, velho. Eu preciso escutar só. Era de cachorro. Não, mas eu já falei. Durma nos meus braços. Muito 15, meu pai. Logo no ano, Deus. Mais dois aqui. É? Depois do almoço? Cara de decepção. Cara do seu também. Ô, eu vou pedir pra trocar de sapo. Olha lá, tá de baixo. A roda de debaixo dela, calaveira. Mas não tem também. Prefiro com ele do que calaveira. Foi querendo mil vezes melhor que a caveira. Quando tava precisando, era só eu, podia estar todo mundo, gente pendurada no ventilador, ela olhava pra mim, se eu falava lá, desce. Antigamente era o Tatão de diretor, mó da hora ele. Ah, tá, não era da Senhor, eu acho que eu tô vendo coisa, você acredita? Eu juro por Deus que eu vi uma mão ali, ó. É? Ah, tá assistindo muito Netflix. Frescura, velho. Fica assistindo filme de terror de Pô, menos madrugada 6, lá. tem que fazer menos 6. Nossa, louca. É, isso Aí, vai André, fazer. Esse mano perdeu A casinha lá. Menos 6 mais 6. Que é 10 a sexta. Olha lá em casa tem. E todo número elevado a zero, quantos que é? Ou 1. Então vamos lá, dando sequência. Ô louco, o que, meu irmão? O senhor não tá fazendo, o senhor tá questionando? Não, mas eu já. Não o quê? Se o senhor não está produzindo, meu irmão, fica na do senhor. Produziu. Certo? Nossa, louco, mas deu antes, senhor. Senhor, isso daí é chamada, não dela. Não vai fazer a chamada, amigo, ó, tá de brinco com a cara dele. Né, senhor? Olha, eu começo assistindo terror, moro lá perto do cemitério. Imagina, Escuta um grito lá. 3 horas da manhã, eu vou alguém passando na rua. Que delícia, né? Eu já pulo lá direto na cama da minha mãe, filho. Tá louco? Faz parte, Raimundo. Se já deu uma morte, você já dá uns pega nela. É, Na morte. a morte já não Senhor, você não vai fazer chamada, não? Já dá um beijo nela, a boca dela saindo da sua boca já. E senhor, você não vai fazer chamada, não? Hoje que eu vim? Hoje que eu vi. Opa, pela primeira vez, senhor, o Fabrício veio dia de terça. Ué, mesmo. Ele nunca veio dia de O homem terça. só vem de sexta-feira pra escola. Depois já tirou aí o cardápio. Tem que tomar aqui na marcação. Quem quer vir dia de terça? Hã? Quem quer vir dia de terça? Eu só vim mesmo porque ontem eu faltei. Ontem eu faltei quinta, sexta e ontem, mano. Eu faltei ontem por causa Sexta da ainda eu samba. vim pegar um negócio aqui Ah, eu falto 3 dias, mas porque eu tava dispensão. Você é Souza, amiga?
Yasmin, você é só Aguiar? Em 2000. Se eu vim pegar um pouquinho da escola aqui, eu vi os moleques passando. Ainda bem que eu não vi, não tinha ninguém. Lá no cu, 3 dias de suspensão, velho. Você voltou? É mesmo? Você voltou hoje? É, eu vi o do pólen. Solto no peito dele. Os caras viram. Ali no clube. Ah, sim. O soro dele no bico do cu. Ele é forgado, pode falar a verdade, ele é forgado, não é? É, ele veio comer criança do meu lado. Falei, desgraça. Ele é chato. Ele tava Silêncio! Silêncio! Vamos lá então. E. Então, 0,02 é a mesma coisa que o quê? Esquece esse número, a vírgula. Quem que é o número inteiro? 2. Sobre quem? Quantas casas tem antes da vírgula? 1, 2. 1, 2. 2 centésimos. Desmembra 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Agora eu vou fazer o inverso. O inverso vai ficar o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, para eu transformar em centímetro, eu tenho que multiplicar por quem? 10 elevado a sexta. Como que eu resolvo isso daqui? Conserva e soma. 2 vezes quem? 10 elevado à quarta. Ou seja, 2,0 vezes 10 à quarta potência centímetros cúbicos. Agora basta eu pegar o 2,0 e fazer vezes quem? 1, 2, 3, 4. 2 vezes 10.000, 40.000 centímetros cúbicos. É 20. 2 vezes 1, 2. — 20.000 centímetros cúbicos. Ok? Sim. Tá bom, senhor? Não. Falta 10 minutos. Meu Deus, senhor, cada questão que você faz 5 minutos da sua aula. Meu Deus. Acho que ele não vai acabar esse livro. Chega lá embaixo, é banana. É mesmo? Pô, aquele dia deu todinho, cuzão. Nunca mais também dá. É mesmo? Primeira e última vez. Que nem sucrilhos, nunca mais eu sucrilhos. Dá aqueles lá, podia dar aqueles de bolinha lá de chocolate, né? Ele é o mais barato. Mas não, né? É daquele. Aqui lá tem que saltar o mercado, que é caro, hein? É, não. Então vamos lá. Basta eu pegar o 2,7 vezes 10 elevado a menos 6 e fazer vezes quem? 10 a sexta. 2,7, conserva as bases e soma. Vai ficar 2,7 vezes quem? 10 elevado a 0. Todo número, toda letra elevada a 0 é sempre Zé. Não era duas, senhor? 1. Todo número, toda letra elevada a 0 é sempre 1. Ou seja, 2,7 centímetros cúbicos. Só isso? Ô, louco. Ô, amigo, não acabou a aula ainda não, amigo. Não tá guardando, não precisa guardar o óculos.
ligado? É, eu falei. A minha tia também, mano, uma vez eu coloquei